Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem. E aí, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. E hoje o tema da nossa live é justamente o por onde começar. Por onde começar? Porque muita gente tem chegado aqui em busca de amadurecimento, muitas pessoas estão falando sobre isso, perfis muito bons que dão muitas ferramentas para nós, mas às vezes tem tanto conteúdo que a pessoa, fica assim, meu Deus, por onde que eu começo? Por onde que eu começo essa caminhada? Por onde que eu começo essa minha jornada para um amadurecimento e para finalmente eu conseguir me desenvolver na minha vida, tá certo? E é justamente esse o tema de hoje. Existe uma característica, existe um ponto super importante para que a gente possa começar a amadurecer, tá certo? A gente está em busca de ter uma vida que faça mais sentido, tá certo? Porque num momento como esse que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, os nossos condicionantes externos, no nosso trabalho, às vezes o pessoal que estuda, isso deu uma parada, isso deu uma desorganizada. E aqueles condicionantes externos que ditavam o ritmo das nossas vidas, eles foram interrompidos. E existem muitas pessoas que são guiados por esses condicionantes externos. E aí quando esses condicionantes externos, eles param, finalmente fica revelado o que há de fato em nós, o que de fato nos sustenta. E a gente é exposto às nossas verdades interiores que muitas vezes pelo ritmo acelerado dos nossos dias a gente não percebia. Mas aí quando a gente para, a gente é exposto a essa realidade de que a gente está vivendo uma vida que poderia ser melhor, que poderia ter mais sentido. E por falar em sentido, eu já vou começar aqui a nossa reflexão citando ele, Viktor Frankl. Eu não sei como é que está a imagem aí, mas eu preparei aqui essa fotinha do Frankl. O Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, um grande psiquiatra, um dos grandes nomes da psicologia. E o Frankl, ele foi o criador da terceira escola de psicoterapia. A primeira delas é a escola de Freud, que é a psicanálise, tudo em Viena, na Áustria. E a segunda escola de um aluno de Freud, que era Adler, e a terceira escola de Frankl. Freud, vocês conhecem, ele diz que nós temos no centro da personalidade o inconsciente. E a gente tem lá no inconsciente as nossas vontades, as pulsões vindas ali do id. E aí o id, que são essas vontades mais internas nossas, ficam querendo que a gente faça as coisas, querendo que a gente dê vazão aos nossos desejos mais íntimos, só que ele encontra, na realidade, o superego que fica trazendo restrições ao id. Então, você tem lá as suas vontades mais internas, que ficam lá no inconsciente, e o superego fica reprimindo essas vontades, porque são as convenções sociais, é a religião, enfim, que fica reprimindo essas vontades, e o ego, coitado, fica aqui no meio do caminho, tentando equilibrar ou moderar essas vontades do id com as restrições do superego, e quando essa dinâmica ali não fica equilibrada, a gente se torna doentes, A gente tem um adoecimento psíquico, seja neurose, psicose ou outras alterações. Essa era a ideia do Freud. Aí vem Adler, um aluno dele, e diz assim, olha, a gente até tem a libido, a gente tem até essas pulsões aí mais internas, sexuais, mas, na verdade, o que move o homem não é isso, não. O que move o homem é a vontade de poder. A vontade de poder. E aí, vou tirar a imagem que o pessoal está pedindo. E aí, o que o Adler vai falar? Ele vai falar que o que move o ser humano é esse desejo de poder. E aí, vem o terceiro grande nome da psicoterapia, que é o próprio Frankl, que ele olha para Freud, ele olha para Adler, ele diz, olha, há algo em nós disso. A gente tem essas pulsões sexuais, a gente tem essa vontade de poder, mas
a gente precisa de um sentido na vida. O que move de fato o ser humano é o sentido. E aí, Frankl traz para nós a nossa grande reflexão inicial aqui de hoje. Ele diz que não há no ser humano os instintos que determinam o que a gente vai fazer, né? A gente tem alguns instintos mais da nossa natureza, mas eles não determinam as nossas ações. Já nos animais, por exemplo, os instintos dos animais determinam cada ação dos animais. Então, o bicho, quando ele vai se relacionar na realidade, quando acontece algo, a reação dele já está pré-determinada nos seus instintos. Então, desse modo, o animal sempre sabe o que fazer. Agora, nós, seres humanos, não. A gente não tem esses instintos. É isso que o Frankl nos diz. Ele diz mais ainda, que o homem moderno abandonou as tradições que diziam para ele o que fazer. Então, agora, esse homem moderno não tem os instintos que o dizem o que fazer, e ele não tem mais também as tradições que o dizem o que fazer. E Frankl completa mais um terceiro ponto. Ele diz que muitas vezes o homem moderno não sabe nem o que ele deseja fazer. Porque o desejo está no âmbito das emoções. E como o próprio nome diz, emoção, moção significa movimento. Então esses desejos, na verdade, são movimentos erráticos da alma humana. Então, algumas vezes você vai lá para o seu trabalho, você está super animado. Né? Nossa, estou indo para o meu trabalho, estou super animado, porque eu vou trabalhar, mas tem um outro dia que você vai para o mesmo trabalho e você não está tão animado assim para fazer a mesma coisa. Desse modo, as nossas emoções não são bússolas tão confiáveis assim para a nossa escolha do que a gente vai fazer. Então, esse é o diagnóstico que Frankl nos dá. E aí ele diz que o homem moderno acaba caindo em dois pontos para determinar suas ações. Ou ele cai no conformismo, que é fazer o que todo mundo está fazendo, ou ele cai no totalitarismo, que é fazer o que as pessoas querem que ele faça. Mas ele vai perdendo a sua pessoalidade. Ele vai perdendo a sua personalidade. Esse é o diagnóstico que Viktor Frankl nos traz no livro Em Busca de Sentido, que eu recomendo que todos leiam. É um grande livro, tá certo? Então, nós nos deparamos com essa situação. E é isso que eu vejo no consultório todo santo dia. Todo santo dia. As pessoas chegam para mim e falam assim, Saulo, olha, eu nos últimos 6 meses, nos últimos 2 anos, no último ano, eu estou sentindo que eu estou meio perdidão. Estou meio perdido na vida. Eu estou sentindo que eu estou vivendo de apagar fogo. Surge um problema, eu vou lá, resolvo aquele problema. Antes que esse problema acabe, já aparece outro problema, eu vou lá para tentar resolver esse outro problema. Mas eu sinto que eu estou sendo levado pela maré das circunstâncias. Eu sinto que eu não estou vivendo em primeira pessoa. Parece que eu sou um coadjuvante da minha história. Eu não estou sabendo decidir, eu não estou sabendo escolher. Parece que a minha vida não está nas minhas mãos. E é justamente isso que nós vamos falar aqui, que é justamente a capacidade de escolher, a capacidade de nos motivar pelas motivações adequadas. E isso é justamente a maturidade. A maturidade é o refinar das motivações. É você estar instalado na realidade e saber escolher a melhor opção em cada momento e em cada escolha. Mas para isso, a gente precisa estar instalado na realidade. E isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa na jornada do amadurecimento. Tá certo? É fincar os 2 pés no chão na realidade. Vocês acompanham outros perfis e você vai ver que o que há em comum entre nós é que nós buscamos isso. Nós buscamos tirar o homem e a mulher modernos desse mundo da fantasia e fincar os 2 pés na realidade. Porque afinal de contas, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salva elas, não salva a mim. Essa frase do Ortega é para tentar resgatar o homem de um lugar que ele foi, que é justamente
um lugar desse mundo da fantasia. Mas como é que o homem chegou até aí? Como que o homem chegou nesse momento de ficar perdido no mundo da fantasia? E a gente pode perceber isso em comportamentos muito frequentes aqui, e vocês podem até me falar aí nos comentários, né? O que a gente observa hoje muito frequentemente? Que as pessoas estão buscando entretenimento como forma de gastar o tempo, de passar o tempo. E aí eles buscam séries, filmes, quando não, começam a buscar, por exemplo, na pornografia. O que é a pornografia, senão a fuga para a realidade, para o mundo da fantasia? A fuga da realidade para o mundo da fantasia. Pornografia que expõe o nosso cérebro a níveis anormalmente altos de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, que é o neurotransmissor que nos faz engajar na realidade, nas atividades. E aí essa pessoa que fica sendo exposta muito tempo a esses níveis de pornografia, ela vai acostumando o cérebro dela a níveis anormalmente altos de dopamina. E aí quando ela volta para a realidade não oferece esses níveis de dopamina e se torna uma pessoa apática, se torna uma pessoa entediada. E o tédio é um grande marcador dessa nova geração, é um grande marcador do homem moderno, por isso que o entretenimento ganha tanto dinheiro nos nossos dias, porque é uma geração entediada, é uma geração que não sabe o que fazer, é uma geração que não sabe se orientar na realidade. Agora, como que nós fomos parar aí? Como que nós fomos parar aí? O homem antigo, ele desconfiava muito da capacidade que ele tinha de se orientar no mundo. O homem antigo, ele duvidava da sua natureza. E ele pensava, olha, eu não posso confiar tanto assim em mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar fora de mim algo que seja estável, algo que já tenha passado pelo crivo do tempo, algo que outros homens mais inteligentes do que eu já pensaram por milênios. E eu vou utilizar esse marcador externo para me orientar no mundo. Então o homem antigo desconfiava da sua própria capacidade e buscava elementos fixos, firmes, perenes, fora dele para se orientar. De modo que quando ele estivesse confuso ali sobre o efeito das emoções, ele olhava para esse marcador externo, que afinal de contas são os nossos valores inegociáveis, e aí ele conseguia direcionar, né, as suas ações e para onde a sua vida estava indo. Esse era o pensamento do homem antigo. Até que chegou um momento na história que um cidadão chamado Descartes virou e falou assim, olha, eu acho que não. Eu acho que não, eu não vou olhar para fora de mim, não. Eu penso, logo existo. Isso que o Descartes falou. E o que está escondido, o que está implícito nessa frase do penso, logo existo? Para Descartes, o fundamento da existência se radica na capacidade que cada ser humano tem de pensar. Olha que coisa. O fundamento da realidade se radica na capacidade que cada um tem de pensar. E aí agora, ele não está mais olhando para fora de si, ele está olhando para dentro de si. A existência inteira se sustenta na capacidade que cada um de nós tem de pensar. E olha que coisa, há uma dupla amputação aí. O ser do homem passa a ser reduzido a apenas uma parte dele, que é a razão, ou que é a consciência. Então há uma amputação no ser do próprio homem. E há uma perda de contato com a realidade. Agora passa a existir uma realidade para mim, Saulo, e passa a existir uma realidade para Larissa, passa a existir uma realidade para o Felipe, passa a existir uma realidade para o Samuel. Já caímos direto no relativismo, certo? Então agora não existe mais verdade. Existe a sua verdade e existe a minha verdade. E aí eu passo a tirar o eixo moral da história. O eixo moral.
o eixo das boas ações e das más ações, e agora só existe o eixo horizontal. As escolhas mais gostosas, prazerosas, e as escolhas menos prazerosas, ou dolorosas, ou com sofrimento. E aí o homem passa a guiar as suas ações simplesmente pela busca do prazer e para fugir da dor. E aí a gente vai do relativismo, abrindo o caminho para o hedonismo, que é viver simplesmente pela busca do prazer. O problema é que a própria natureza humana, ela não é feita para o hedonismo. Uma vez que, voltando ao meu exemplo lá da pornografia, a pessoa, né, não, eu sou a máquina do sexo, né, eu vou atrás da pornografia, fico o dia inteiro lá, olhando a pornografia. O cérebro dele vai acostumando com aqueles níveis anormalmente altos de dopamina. Quando ele vai para a realidade, uma mulher de verdade não oferece os mesmos níveis de dopamina, de estímulo que o vídeo lá oferece para ele. Logo, ele vai o quê? Dar aquela brochada. Ou seja, aquele objeto que ele tanto amava, que ele tanto buscava, que era o prazer, agora foi tirado dele. O álcool. Né? Nossa, bebida é muito bom. Mas vou bebendo. Chega uma hora que o meu fígado não consegue mais processar o álcool. E aí eu tenho que... O álcool é tirado da minha vida. Isso mostra que o hedonismo, a busca incessante de prazer, não pode ser o mote da vida de um ser humano. E uma vez que o prazer é tirado desse homem, que já não tem mais o eixo moral, ele cai onde? No niilismo. Nada tem sentido. Nada tem sentido. Olha o caminho: relativismo, hedonismo, niilismo. E aí agora nós estamos diante de um homem moderno que, confiando muito em si, escutando a voz lá de Descartes, penso, logo existo. O fundamento da realidade está na minha capacidade de pensar. Mesmo assim, ele agora é um homem triste, frustrado, que não sabe para onde ir. Mesmo tendo condições físicas, né, que nunca houveram na história da humanidade. Então, o nosso objetivo aqui é conseguir lançar luz para elementos que nos façam nos orientar nessa realidade, tá certo? Então, o penso logo existo, ele é muito sedutor. Porque se penso logo existo, cada um de nós aqui é um rei. Cada um de nós aqui é um rei. Você é o rei na sua realidade. O problema é que, se cada um de nós aqui é um rei, nós somos reis de reinos solitários. Só tem a gente no nosso reino. Nós estamos sozinhos. Se todos somos reis de reinos solitários. E aí, de que me adianta? Essa é a conclusão que nós temos chegado. De que me adianta ser rei de um reino solitário? E quer ser servido, como a Claudiane está bem dizendo aí. Então, a primeira coisa para a gente entrar nessa jornada do amadurecimento é a gente estar bem instalado na realidade. E nós fugirmos desse convite do Descartes. Porque já está mais que provado que não compensa ser rei num reino solitário. O homem, ele não foi feito para viver sozinho. Do mesmo modo que o homem não foi feito nem pela e nem para a aleatoriedade. Nós não somos frutos do acaso e nem o acaso nos basta. Vide pandemia. Quantas pessoas, quantos pacientes meus, por exemplo, aí, funcionários públicos ou estudantes, que estão parados aí, né? Tá tudo parado. Às vezes a pessoa está até recebendo o salário dele lá, só que ele não tem rotina.
E aí ele tá lá, na primeira semana ele adora, né? Poxa, tava aqui trabalhando e tal, agora eu vou ter um descanso. Aí você fica lá uma semana no sofá, Netflix, entende? Comendo, iFood, Netflix, iFood, Netflix. Primeira semana vai bem. Você fica tranquilão lá, descansando. Vai dando 10 dias, vai dando 15 dias, aquilo já começa a te incomodar. Começa a te incomodar. Mesmo o seu corpo estando descansado, você começa a ficar angustiado. É a angústia de uma vida sem sentido. Porque a nossa personalidade, ela é uma estrutura narrativa. É uma história sendo contada. Se ela é uma estrutura narrativa, toda narrativa carece de sentido. Toda narrativa carece de sentido. Se você pega uma biografia, se você pega um livro, a não ser que seja um livro de consulta, um livro técnico, você espera que aquele livro traga uma moral da história para você. Então, você não suportaria ler um livro sem sentido. O livro pede um sentido, o livro pede uma moral da história. E se a gente for vivendo aleatoriamente, Netflix e iFood, a nossa vida não passa a ser um livro que tem sentido, mas passa a ser uma lista que nada mais é que uma sequência de acontecimentos sem conexão entre si e sem sentido. E isso nos lança numa profunda angústia. Então, por isso que a gente precisa nos orientar nesse mundo. Mas quando a gente recorre a nós mesmos, quando a gente se torna ensimesmado, quando a gente aceita o convite de Descartes de sermos reinos de um reino solitário, a nossa vida fica sem sentido. Somos reis entediados e carentes de sentido. Então, isso já prova que nós não fomos feitos nem pela aleatoriedade e nem para a aleatoriedade. Nós somos feitos para construir uma biografia que tenha sentido. E para isso a gente precisa de amadurecimento, a gente precisa de maturidade. Porque o que o imaturo faz? O imaturo simplesmente busca o prazer e foge da dor. Veja se não é isso que uma criança faz. A criança é isso. Se tiver frio, ela chora. Se tiver bom, ela fica feliz. Se ela come um doce, ela está feliz. Se é amargo, ela chora. Essa é a dinâmica de escolhas de uma criança. Mas tudo bem, porque ela é uma criança. Ela está nessa etapa de desenvolvimento. Mas adultos assim, né? Quantos adultos nós temos hoje aí de 30 e poucos anos que estão na casa dos pais porque não querem sair de casa, porque sair de casa vai custar dinheiro. E aí o Wi-Fi não vai poder ser de 200 mega, né? Vai cair o Wi-Fi. A cama não vai poder ser aquela cama perfeita. A televisão não vai ser de 60 polegadas. E aí a pessoa vai ficando acostumada no conforto ali da casa dos pais, mas a vida dela, a biografia dela está parada. Parou no tempo. É como se tivesse 15 anos indefinidamente. E o problema é que o ser humano não foi feito para que o conforto dê sentido à sua vida, mas ele precisa se gastar, ele precisa sentir que cada dia que ele está vivendo tem um sentido e tem um valor. Então o Frankl fala muito disso, desse vazio existencial. Então o nosso objetivo aqui na jornada do amadurecimento é isso, a instalação na realidade, tá bom? Existem duas desconexões da realidade, certo? Nós vamos falar sobre duas desconexões da realidade e nós vamos falar de duas desconexões com nós mesmos, né? Porque eu preciso estar bem, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso estar bem instalado na realidade, tá certo? A primeira desconexão da realidade é quando eu não estou em paz com o meu passado. Não está em paz com o passado. Então, como é que eu fico? Eu fico assim, ó. Se meu pai fosse milionário, eu não precisava trabalhar. Se eu não tivesse casado com meu marido, hoje o meu casamento estaria perfeito. Se eu não tivesse escolhido tal curso,
hoje a minha vida seria perfeita. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que você está abrindo mão da sua realidade atual e você está criando um futuro imaginário. Você está imaginando que se você tivesse casado com seu namoradinho lá da faculdade e não com seu marido, sua vida estaria ótima. E aí a nossa imaginação, ela é tão terrível, e como dizia Santa Teresa d'Ávila, ela é a louca da casa, né? A nossa imaginação até põe alguns defeitinhos lá do namoradinho da faculdade para tornar mais realista essa imaginação, mas ainda assim é imaginação e é desconexão da realidade. Quando eu não estou em paz com o meu passado, eu começo a fugir da minha realidade e imaginar que se eu tivesse tomado outra decisão, agora estaria perfeito. Mas eu tiro os olhos da minha realidade e passo a olhar para a minha imaginação. Descartes de novo. E qual a segunda forma de desconexão da realidade? Quando eu idealizo o meu futuro. Quando eu idealizo o meu futuro. E o que é idealizar o futuro? Quando eu passar naquele concurso, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, aí sim a minha vida vai ter sentido. Do mesmo modo, você está desconectado da sua realidade. Desconectado da realidade. Não está em paz com o passado e idealizar o futuro. Mas aí a gente tem que lembrar da frase do Ortega. Eu sou eu e a minha circunstância. Eu não estou falando que a sua circunstância ela é perfeita, não. Estou cansado de saber. Quem de nós aqui tem uma circunstância perfeita? Né? Estou dizendo isso. Estou dizendo que, sendo ela ruim, você vai sair dela a partir de elementos que já estão nela, de onde você está. Então, para de ficar revoltado com o seu passado e para de idealizar o futuro. E começa a olhar para o que você tem à sua volta. Tem coisa aí para ser trabalhada. Então, eu dou o exemplo do fundo do poço. Vamos supor que você está no fundo do poço. Você vai sair do fundo do poço com os tijolos que estão lá no fundo do poço. O tijolo está todo sujo de lama, está meio quebrado, entendeu? Mas é esse aí que tem para construir. Ah, Saulo, mas eu queria aquele tijolinho bonitinho, colorido, lá da loja de construção. Não tem. Não tem. Você está no fundo do poço. Entende? Ah, mas eu queria um elevador que já me puxasse assim, que aí resolveria tudo. Você vai esperar o elevador? Não costuma ter em fundo de poço, não. Entende? Então, o fato é que a gente tem que estar aberto à nossa realidade, inserido na nossa realidade, para que a gente use os elementos que tem ali, ainda que imperfeitos, para melhorar, para sair dessa situação. Mas ficar idealizando o futuro ou não estar em paz com o passado, ficar revoltado com o passado, vai te manter paralisado. Paralisado. Você vai continuar no fundo do poço e aí você vai começar a colocar a culpa no céu, nas estrelas, no mundo, na sociedade, no que for. Entende? E você vai saindo, vai tirando a responsabilidade de você. Responsabilidade, que é uma palavra que hoje em dia a gente fala responsabilidade, chega a entra mal no ouvido do homem moderno, a palavra responsabilidade. A gente já começa a sentir, começa a se coçar, né? O homem moderno falou responsabilidade, o cara começa a correr, fugir, né? Mas responsabilidade aqui, que inclusive é a habilidade de responder, né? Responsabilidade aqui no sentido de autoria. É você olhar para a sua circunstância e falar assim, essa é a minha circunstância. Eu estou casada com esse marido. O meu filho é esse filho. E eu tomo posse, né, da caneta que vai escrever a minha biografia. Isso é sinal de maturidade. Quem vive no mundo da fantasia, gente? Quem que vive no mundo da fantasia? É criança. Criança que vive lá.
Porque lá no mundo da fantasia ele é o bonzão, ele é o super-herói lá, ele é o super-homem. Né? A pornografia é isso. Por que vai para a pornografia? Porque lá ele pega todas as mulheres, né, que existem. Entende? Lá ele é o poderoso. Lá ele é o fortão. Entende? Só que a vida real está correndo. E são páginas desperdiçadas de uma biografia que não são páginas infinitas. Uma hora acaba. E a gente nunca sabe que dia é esse. Então eu falei de duas desconexões da realidade e agora duas desconexões de si mesmo. Duas desconexões de si mesmo. A primeira delas é quando está tudo dando certo na sua vida, né? Você está indo lá bem e tal. E aí você começa a ser, né? Você incorporou ali o Descartes. Você fala, bicho, eu sou o rei aqui, entendeu? Eu sou o rei. Eu sou o crivo do mundo. Eu sou a reguinha do mundo. Eu não preciso melhorar. Eu saio andando por aí na base do concordo e discordo. Tudo hoje é concordo e discordo. Tudo hoje é isso. Às vezes chega uma informação pra gente, a gente ao invés de receber aquilo, só guardar. Você não precisa emitir uma opinião imediatamente sobre aquilo que acabou de chegar para você. Recebe aquilo. Deixa aquilo impactar em você. Pensa um pouquinho. Deixa aquilo decantar um pouco em você. Não precisa imediatamente ir para o concordo e discordo. É o famoso jejum de opinião. Recebe aquilo, deixa aquilo maturar em você. Hoje as pessoas estão muito viscerais, como a gente diz, né? A coisa chega e imediatamente tem que levantar uma bandeira sobre aquele assunto ali. Isso foi uma grande mudança na minha vida, né? Quando foi um momento que eu me vi na minha ignorância. Quando eu encontrei pessoas, né? Foi um momento, principalmente lá na residência, não necessariamente com todas as pessoas da residência, mas com algumas específicas, eu falei, cara, eu não sei nada. Essa é a verdade. Então eu vou escutar essas pessoas, ainda que eu não compreenda tudo do que ela está falando, mas eu vou deixar isso decantar em mim. Vou deixar isso guardado aqui, vou maturar essas ideias. Isso é o segredo para você evoluir em qualquer área. Sai dessa posição de ser o crivo do mundo, né? Então, essa é uma das moedas da famosa soberba, que é se achar, né, o detentor da sabedoria do bem e do mal. Então, essa pessoa dá opinião sobre tudo, ela é o juiz do mundo. Quantos adolescentes a gente conhece hoje que você chega para ele e ele vai falar com você, ele fala de um jeito que ele tem certeza absoluta que se ele tivesse no lugar do presidente dos Estados Unidos, o mundo estaria resolvido. Se esse cara tivesse na ONU, ele resolvia o mundo, ele resolvia o coronavírus. Aí quando você vai ver o quarto dele, ele não arruma o próprio quarto. O cara tem 15 anos e não é que ele acha, ele tem certeza absoluta que ele tem a solução para os problemas do Ocidente. Ele está convicto disso, né? Isso é um dos sinais do nosso tempo, que é essa primeira face da desconexão de si mesmo. Quando você se acha o melhor de todos e que você não precisa melhorar, você é o crivo do mundo, você é a reguinha do mundo. Você é o roteirista do mundo. E o que acontece quando a gente é o roteirista do mundo? Quando a gente é o roteirista do mundo, qualquer pessoa que passe pela nossa frente, ele é um obstáculo. Ele é um obstáculo. É o invasor do meu reino. Então, ou ele é um obstáculo que eu vou passar por cima dele, ou ele é um objeto que eu vou utilizar dele. Quando eu estou na soberba. E esse é um lado da soberba. Certo? Que é uma desconexão de si mesmo. E qual que é o outro lado? Existe um outro lado. Que é disfarçado. Qual que é esse outro lado disfarçado? Às vezes algumas coisas estão dando errado na sua vida. E aí você começa a falar o quê? Eu sou a pior pessoa que existe no mundo. Eu sou a pior pessoa que existe no mundo. Na minha vida tudo dá errado. Não tem nada certo na minha vida.
eu não presto para nada. Aí a gente cai no outro lado da moeda. Porque cá entre nós, sejamos sinceros, você é a pior pessoa do mundo? Olha que eu atendo um pessoal, eu tenho umas histórias aí dos psicopatas, que eu te garanto que você não é a pior pessoa do mundo. O que está acontecendo aí quando a gente fica falando que a gente é a pior pessoa do mundo? É que a gente tem a necessidade de se sentir especial. Se não for especialmente bom, eu quero ser especialmente ruim. A gente não aceita o fato de que nós todos aqui, 900 pessoas que estão aqui, eu inclusive, nós somos mais ou menos. Essa é a realidade. Nós somos mais ou menos bons e mais ou menos ruins. A gente não tolera a ideia de ser mais ou menos. A gente quer ser ou especialmente bom, que não precisa ouvir ninguém, sei tudo, e o especialmente ruim, não tem jeito para mim, eu sou o pior ser humano que já entrou na face da Terra. Vou falar para vocês, não é à toa que a soberba, o símbolo da soberba é uma serpente. Ela se disfarça. Quando você menos vê, você menos esperar, ela já está ali. Né? Quando, por exemplo, né, o que está escrito lá? Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, certo? Aí você vai lá fazer uma caridade, né? Eu vou lá fazer uma caridade. Aí, né, não falo nem para minha secretária, desmarco um paciente, vou no orfanato lá, minha mulher nem está sabendo, vou lá no orfanato, faço uma caridade lá, aí depois eu volto, né, sento lá no meu consultório e eu começo a pensar assim, poxa, agora eu fiz uma caridade. Ninguém está sabendo, nem minha esposa, nem minha secretária está sabendo. Olha a soberba aí de novo. Ela é uma serpente, ela aparece de novo. E outra dica da soberba, ela se alimenta de tudo, de absolutamente tudo. Ela é capaz de corroer tudo. E quando eu digo soberba aqui, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Todos nós temos essa inclinação, não tem jeito. Nós somos assim, a nossa natureza é assim. Descartes, ele só deu mais eco para isso, né? Ele deu eco para a serpente de novo. Sereis como deuses, né? Se você pensar bem, sereis como deuses. Se você obedecer todos os seus sentimentos que aparecem no seu peito, sereis como deuses. E o problema é que a gente acredita, né? A gente acreditou. Muito bem, mas para que a gente possa então começar, isso tudo é para começar a jornada do amadurecimento, a gente precisa sair do mundo da fantasia e instalar profundamente na realidade. O dia só começa quando eu constato, quando eu me dou conta de que não fui eu que criei o dia. Eu causei o dia? Estou nem falando de crença aqui não, você não precisa acreditar em nada. Estou dizendo o seguinte, você acordou de manhã, foi você que criou o dia? Não. O dia lhe foi dado. A vida só começa de verdade a hora que você entende que você não é causa de si mesmo. Isso é auto-evidente. Você não é causa de si mesmo. A existência não acontece porque você pensa. Você pensa, você só pode pensar porque você existe. É o contrário. Isso é o mínimo, é o básico, é a primeira coisa para você começar a jornada do amadurecimento. Porque senão, você vai continuar nessa posição de mundo da fantasia. E seja bem honesto consigo mesmo, não precisa falar para mim não. Tá dando certo? Né? Tá bem, tá legal? Tá tranquilo sua vida? Se tiver, beleza. Mas fato é que a gente só entra no jogo, a gente só começa a jornada quando a gente entende que a gente não é causa de si mesmo. E aí, a gente precisa de uma virtude. Nós vamos falar muito de virtudes aqui, viu? Eu falo ao longo da jornada, né? Que é justamente essa aqui. Temperança.
A temperança, né, o vocábulo grego da temperança, diz que ela é uma compreensão ordenadora. Compreensão ordenadora. O que é isso, não isso que nós acabamos de falar aqui? Quando eu finalmente me dou conta do meu tamanho, de quem eu sou no mundo, na existência, isso é uma compreensão que traz ordem para as minhas escolhas. Uma compreensão que tem ordem, que traz ordem para as nossas escolhas. E o elemento principal que a gente vai falar, ele é filho, ele deriva da temperança, que é justamente uma adequação de quem eu penso que sou a quem eu realmente sou. O que a gente precisa? Uma adequação de quem eu penso que sou a quem eu de fato sou. Eu preciso alinhar isso. Eu preciso matar as ilusões que eu tenho acerca de mim mesmo. Se você não matar as ilusões que você tem a respeito de si mesmo, você não vai conseguir nem entrar na jornada do amadurecimento. Você vai continuar no mundo da fantasia. Tá certo? E essa adequação de quem eu penso que sou a quem eu de fato sou, tem um nome. É a humildade. Isso é humildade. Humildade não é fraqueza, igual as pessoas costumam pensar hoje. Fala a verdade para mim. Quando você escuta a pessoa falar humildade, fala a verdade se você não pensa em fraqueza. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas humildade não é fraqueza. Humildade é justamente eu reconhecer os limites da minha força. Eu entender as minhas limitações. Como eu vou começar uma jornada do amadurecimento se eu não conheço as minhas próprias limitações? Se eu estou ainda iludido com a minha própria imagem. Se eu estou hiper apegado à minha própria imagem. Ah não, Saulo, eu não faço tal coisa porque eu importo muito com os outros. Pensa bem se é isso mesmo. Você importa muito com os outros? Ou você tem um apego tão grande à sua imagem que você não pode tolerar a ideia de que outra pessoa pense mal a respeito de você? Entende como é que as coisas elas se disfarçam? Inclusive a boa terapia deveria ser isso, né? Um espelho que reflete exatamente o que eu não estou vendo. E à medida que eu vejo essas coisas, eu começo a me instalar melhor na realidade, né? Então a humildade não é fraqueza, pelo contrário. É eu reconhecer os limites da minha força, tá certo? Muito bem. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu reconhecer os meus limites. Só a partir daí eu já sei o que eu preciso fazer. Eu começo a ver os próximos passos para que eu possa seguir em frente. E a nossa conclusão de hoje é que eu preciso da temperança, que é essa compreensão ordenadora, que vai produzir como fruto a humildade, que é uma adequação de quem eu penso que sou, a quem eu de fato sou. Eu vou parar de me revoltar com o meu passado e de idealizar o meu futuro, me instalando na realidade que é a minha circunstância. Lembrando que o Ortega nos diz que circunstância faz parte da minha realidade pessoal. A minha circunstância sou eu. Para que eu possa finalmente começar. Então nós vamos ter que abdicar do trono, nós vamos ter que abdicar desse reino solitário, para que a gente possa entrar no reino da realidade para servir, como servos. Nós vamos jogar fora essa coroa falsa de papelão que nós mesmos fizemos para nós mesmos. Nós vamos jogar ela fora. E nós vamos humildemente, reconhecendo a nossa limitação, entrar na realidade, no reino da realidade,
como servos. Nós vamos começar daí. Tá certo? E existe um outro fruto da temperança, que é justamente a magnanimidade. Isso, alguém falou aqui, dá até um ânimo de começar. Magnanimidade, magnus animus. Significa coração grande. As pessoas acham que humilde tem que ser fraquinho. Não. Inclusive o magnânimo, ele só pode ser magnânimo porque ele é humilde antes. Magnânimo é essa busca por voos altos. É colocar esse ânimo em você para buscar coisas grandes. Mas sendo realista, você só vai conseguir essas coisas grandes primeiro sabendo o seu tamanho, sendo humilde, para depois buscar forças, orientação fora de você para que você consiga alçar esses grandes voos. Então, tomem coragem, vamos junto, estamos no mesmo barco e vamos buscar esse amadurecimento, tá bom? Então, quando a gente abandona esse império do eu e quando a gente entra como servos no reino da realidade, a gente entra para servir. E para servir, se poupar é se perder. Não é isso? Não é verdade? Não é essa a nossa frase? Então, amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a nossa segunda live da Jornada do Amadurecimento, que é justamente se poupar é se perder. Tá bom? Eu queria agradecer vocês demais. Batemos os recordes aí hoje nas nossas lives. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um. Muito obrigado por quem chegou hoje no perfil. Esse é o nosso objetivo aqui. Esses são os grandes temas que a gente gosta de tocar. Nós vamos fazer essas 3 lives. E na quinta-feira, que é a última live, intitulada O Autoconhecimento Genuíno, nós vamos lançar o curso dos 4 temperamentos. E por que eu quis fazer essa jornada antes? Porque eu não quero que o temperamento entre na vida de vocês no lugar errado. Eu não quero que as pessoas utilizem do temperamento como algo, como desculpa, por exemplo, para os seus erros, para o seu comportamento. Então, o temperamento, quando ele entra nessa sequência, quando a gente tem esse conhecimento do temperamento, ele passa a ser uma ferramenta riquíssima de convivência. E você começa a conseguir escrever a sua história de modo digno, de modo que vale a pena, de modo que tenha sentido. E afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Então é isso, pessoal. Se poupar é se perder, amanhã, 9h30. Vi meus parentes tudo aqui. Tiago, Paula, tia Luísa estava aí também. Muito obrigado para todo mundo, os conhecidos, os amigos aqui da internet. Estamos juntos, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.